Fala, sargento, tudo bem? Aqui é o Rafael, sou professor de História da Oficina Militar e hoje a gente vai tratar de um tema que cai praticamente todo ano na tua prova, beleza? Então é um tema que tu vai pegar, vai estudar e com certeza vai fazer uma questão para aumentar a tua nota lá no concurso da ESA, beleza? Tô falando do período chamado Era Vargas, o período em que Getúlio Dornelles Vargas fica no poder no Brasil por 15 anos. É isso mesmo, 15 anos sendo governado por um único cara. É esse o período que o Brasil passa, tudo bem? E como que esse cara chegou ao poder, professor? Bom, Getúlio Vargas vai chegar ao poder através da chamada Revolução de 1930. O que vai acontecer nessa Revolução de 1930? O Brasil ele estava num momento chamado de República Velha, em que você tinha alternância de poder entre duas oligarquias principais, a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas Gerais, tudo bem? Chega um momento em que o presidente, Washington Luiz, era um presidente indicado por São Paulo. Pela sequência da chamada política do café com leite, o presidente seguinte deveria ser mineiro, tá? Mas o presidente eleito após Washington Luiz é Júlio Prestes. Júlio Prestes é indicado de São Paulo, tá? Então a gente tem a ruptura da política do café com leite, tudo bem? Minas Gerais fica revoltada com essa situação e sai dessa aliança para se juntar à aliança da oposição, a chamada Aliança Liberal, que era comandada por duas oligarquias. A oligarquia do Rio Grande do Sul, representada na figura de Vargas, e a oligarquia da Paraíba, representada pelo senhor João Pessoa, que inclusive dará nome à capital da Paraíba no futuro, tudo bem? Esses caras eles vão ser oposição à política do café com leite e a partir desse momento a oligarquia de Minas se alia a esse grupo, tudo bem? Esse grupo vai desenvolver ali uma oposição ao governo oligárquico, ao governo da República Velha, tá? E como que isso vai funcionar? Além dessa aliança liberal, a gente tem um movimento chamado de tenentismo, que vai consistir numa série de manifestações que vão começar no Rio de Janeiro com a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, e vai passar por São Paulo, vai ter a famosa Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, não confunda, Júlio Prestes é um cara, Luiz Carlos Prestes é outro, tudo bem? Júlio Prestes é o presidente que será eleito, e Luiz Carlos Prestes é um oposicionista que virá a ser um orientado pela União Soviética, virá a ser um socialista, tudo bem? O que vai acontecer? Esse quadro de instabilidade, ele vai gerar uma pressão muito grande dos militares. E em 1930, Washington Luiz é deposto, impede-se a posse de Júlio Prestes e assume o poder no Brasil esse cidadão aqui, Getúlio Dornelles Vargas. Esse baixinho vai assumir o poder e vai ficar no poder até 1945. Depois que ele sai do poder, ele vai ser eleito para ser presidente mais uma vez, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula. O que vai acontecer aqui, gente? Vargas chega ao poder e de imediato já começa a realizar mudanças. Ele acaba com a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. E aí o que vai acontecer? Nesse contexto, o Vargas vai instituir um governo sem Constituição. A gente chama esse governo, que vai de 1930 até 1934, de governo provisório. O que é uma coisa provisória? É uma coisa que é colocada ali, mas que ainda não tem firmeza, que não é definitiva. Esse governo, ele, por exemplo, vai fazer o seguinte, ele vai destituir todos os governadores e vai colocar interventores nos estados, tá? Ou seja, caras que serão escolhidos por Vargas para governar os estados. E aí vai ter um ponto muito interessante, um ponto-chave para o nosso estudo. Em 1932, São Paulo, a oligarquia de São Paulo, viu que perdeu praticamente todo o seu prestígio. E o que vai acontecer? Eles vão começar a ficar insatisfeitos com o fato do interventor de São Paulo sempre ser militar e não paulista, ou seja, de fora de São Paulo. Eles pediam que tivesse um interventor civil e um interventor paulista, para que o Estado tivesse a sua autonomia de volta. A partir dessa insatisfação, a gente tem um movimento chamado de Revolução Constitucionalista de 32, tá? Um movimento de paulistas que vão lutar
contra o governo de Getúlio Vargas, tá? Aqui, ó, a gente vê um cartaz de publicação, de divulgação dessa luta, dessa contraposição ao governo de Getúlio Vargas. Nós vemos aqui, ó, a figura de um bandeirante, né? Uma representação da escola paulista, uma representação da história de São Paulo, segurando Getúlio nas mãos, como se Getúlio fosse um inimigo de tudo que São Paulo representava. Tudo bem? Essa pressão, ela vai gerar resultado. Por quê? Em 1932, Getúlio Vargas aprova o Código Eleitoral, né? Uma série de leis que vão regulamentar o processo de eleições. É inclusive nesse momento que se dá o direito ao voto feminino, tá? Em 1932 as mulheres serão autorizadas a votar. Mas aí acontece o seguinte, a gente tem o desenvolvimento da história e em 1934 se elabora uma Constituição Federal, tá? Nessa Constituição você tem uma diversidade de deliberações aí democráticas, né? Uma diversidade de questões que vão estabilizar o governo de Getúlio Vargas. A partir dessa Constituição, o governo deixa de ser provisório e passa a ser constitucional, tá? O governo constitucional, ou seja, em que Getúlio Vargas governa com uma Constituição, dura de 1934 a 1937. E aí o que vai acontecer durante esse governo, gente? A gente vai observar que o Brasil vai entrar numa polarização política. O que vai acontecer, gente? De um lado, teremos a Ação Integralista Brasileira, um grupo fascista, liderado por esse carinha aqui, ó, o senhor Plínio Salgado. Esses caras são de orientação fascista, tá? E em contraposição a isso, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, de orientação comunista, liderado por quem? Por Luiz Carlos Prestes, tudo bem? Esses grupos aí vão começar a se estranhar, tá? E aí vai ocorrer um acontecimento muito famoso e decisivo para a sequência dos acontecimentos. Em 1935, teremos a famosa Intentona Comunista, tá? Uma tentativa de Luiz Carlos Prestes, uma tentativa da ANL de tomar o poder no Brasil. Esse grupo ele vai ser reprimido, tudo bem? E aí vai acontecer uma coisinha, né, que vai marcar um pouco o governo de Getúlio Vargas. O Luiz Carlos Prestes será preso e a sua esposa, Olga Benário Prestes, que era alemã, judia e comunista, será deportada para a Alemanha nazista, tudo bem? E ela estava grávida de sua filha Anita Prestes. Ela vai, obviamente, morrer numa câmara de gás, a filha vai nascer, vai ser trazida ao Brasil, está viva, inclusive, né? Mas, né, tem essa sentença de morte que será dada a Olga Benário ao entregá-la às mãos de Hitler, tudo bem? Então, o Getúlio Vargas vai entender que o Brasil está ameaçado. E a partir disso, ele precisa tomar algum tipo de decisão. É a partir desse momento que se forja uma das maiores fake news da história do Brasil. O Plano Cohen. O que é o Plano Cohen, professor? É uma série de cartas que ameaçam o governo de Getúlio Vargas e ameaçam a cúpula do governo de Getúlio Vargas, tá? Essas cartas foram escritas pelos integralistas, a mando de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sabia que essas cartas seriam escritas. Mas essas cartas serviriam de desculpa para ele implantar um período de fechamento político no Brasil, tá? Se declara estado de sítio, ou seja, um momento em que o Brasil está sob ameaça, e Getúlio Vargas dá um golpe, tá? Getúlio Vargas, através do Plano Cohen, inicia a sua ditadura. A ditadura do Estado Novo, tudo bem? A ditadura do Estado Novo, ela vai consistir aí nesse momento de ditadura mesmo, de fechamento. Então, Getúlio Vargas, ele vai desenvolver uma ditadura extremamente fechada, terá uma nova Constituição, tá? A polaca, ela é inspirada numa Constituição autoritária da Polônia. E a partir desse momento, Getúlio Vargas, através dessa Constituição, vai promulgar também leis trabalhistas. A CLT virá durante o Estado Novo, né? Que marca jornada de 8 horas, né? Férias remuneradas, todos os direitos trabalhistas. E também vai marcar o período de participação de Getúlio Vargas e do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Lá na Itália, com a Força Expedicionária Brasileira, né? A cobrinha fumando aqui, a gente vê a Força Expedicionária Brasileira se apresentando na luta
contra o fascismo italiano, tudo bem? A partir dessas movimentações, o governo de Vargas começará a ser questionado, tá? Mas não pelo povo, será questionado pela sociedade, tudo bem? Pela Igreja Católica, por uma série de grupos que veem as medidas autoritárias de Vargas como problemáticas, tá? A partir disso, o governo de Vargas vai cair. Mas ele vai cair e não vai perder apoio popular. No final do governo de Vargas, nós teremos um movimento chamado de queremismo, em que uma manifestação ou manifestações serão feitas pelo povo com placas, bandeiras, pedindo que Getúlio Vargas fique no poder, tá? Ele não vai ficar nesse primeiro momento, mas logo depois, mais à frente, ele será eleito e será novamente presidente do Brasil. Olha, nós fizemos um apanhado muito geral, mas tem muita coisa ainda pra gente tratar sobre esse tema. Quer saber mais um pouquinho? Então fica com a gente, fica com a Oficina Militar, que a gente tem a tua aprovação aqui, ó, na palma da mão. Beleza, galera? Valeu, tamo junto!